Boa tarde a todos vocês, a paz do Senhor. Faz um tempinho já que eu não gravo vídeo, mas eu gosto de gravar quando eu vejo que não tem o conteúdo que eu procuro na internet. Aí eu vou a fundo e gravo o vídeo para que vocês possam estar utilizando aí o que eu quero passar para vocês. É o seguinte, eu procurei na internet um planejamento de aula trimestral, sabe? Tipo lição de escola dominical. Não achei. Então, o que acontece? Eu precisava muito, a gente aqui de Balneário Camboriú, né? Na igreja sede, Assembleia de Deus, Rua Noruega, número 26. Então, o que acontece? Eu queria muito um planejamento de aula trimestral, mas eu não encontrei. Então, eu tive que buscar nos livros e estudos na internet mesmo e acabei montando um planejamento de aula, que são 3 meses de aula e agora esse mês a gente terminou, fez uma recapitulação. Então, eu vou passar para você que também trabalha com esse tipo de planejamento. No caso aqui na sede, em Balneário, a gente trabalha com 3 classes. Classe de 3 a 5 anos, classe de 6 a 8 anos e a classe de 9 a 12 anos. Aproximadamente temos de 10 a 12 professoras que a gente intercala nessas aulas. Então, eu precisaria do planejamento, então eu fiz uma apostila, como você pode ver aqui. É uma apostila com 13 aulas. Então, eu vou estar passando para você agora cada aula que a gente deu para as crianças. São todos os domingos à noite, tá? Então, coloquei aqui, Educadores de Ensino Cristão de Balneário Camboriú, tá? Aqui embaixo, planejamento de aula trimestral 2019. Aí, coloquei esse desenhinho, dá uma olhada, para que as professoras, né, expliquem o que elas veem através desse desenho. Então, cada um vê uma coisa, né? Então, mas isso fica ao critério de vocês, coordenadores. Então, vamos lá. Primeira aula. O que é importante numa aula? Iniciar com oração e terminar com oração. Por que iniciar? Para Deus abençoar a tua aula, para Ele te dar entendimento. Às vezes a gente recebe uma palavra ali na hora. Então, para Deus, né, movimentar a tua aula e ir direto ao coração das crianças. Então, por isso é importante sempre iniciar com uma aula, com uma oração. E sempre terminar com uma oração. Por quê? Para que aquela tua aula fique remoendo no coração da criança durante toda a semana, tá? Durante todo o mês, durante todo o ano e durante toda a vida dela, né? Então, é muito importante também, que nem aqui na sede, a gente recebe muita criança assim que vem visitar. Então é legal que a criança goste da tua aula. Você não sabe de onde a criança vem, se é evangélico ou se não é. Então é muito importante você sempre fazer o apelo no final, mesmo que seja evangélico. Dependendo da aula, você pode fazer um apelo, né, para que aquela criança possa receber, possa querer, dependendo do estilo da tua aula, né, receber aquilo que você ensinou. Então, é sempre bom fazer oração no começo e no fim. É muito bom sempre ter um versículo-chave na tua aula para a memorização das crianças. Conhecer a Bíblia é um fator essencial. Você pode também estar cantando um corinho bem curtinho, tá? Só para, né, para que as crianças depois recebam a palavra assim com o coração mais aberto. Então, é sempre bom tá aí cantando o corinho. O que é importante também? Sempre levar a Bíblia para classe, tá? Porque muitas vezes você pode pensar assim, vou dar aula hoje, não vou levar a Bíblia não. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você vai ensinar, você é um educador. Então, muitas vezes você educa uma criança sem palavra nenhuma, só ela vendo as suas atitudes, o seu comportamento. Então, levar a Bíblia, abrir a Bíblia, sempre citar a Bíblia, fazer com que as crianças leiam o versículo,
é muito importante, porque daí a criança vai manejando bem a palavra já de pequenininho. Então isso é uma responsabilidade do professor. Então é sempre importante, né, levar a Bíblia para a classe. Primeira lição: a existência de Deus. Então você pode começar falando que Deus criou as aves, Deus criou o mar, Deus criou o céu, Deus criou os luminares, Deus criou os peixes, Deus criou o homem. Mas quem criou Deus? Né? Isso fica sempre um ponto de interrogação na cabeça da criança e também na cabeça de muitos adultos também. Por isso é bom ensinar a criança a existência de Deus, de onde Deus veio, quem criou Deus. Então o que você vai fazer? Você primeiramente faz a introdução de que Deus criou todas as coisas, mas que ele não foi criado, porque ele já existia, ele é eterno. Então você pode, não foque na criação, tá? Porque a aula é sobre a existência de Deus. Então Deus nunca foi criado. Antes de tudo existir, ele já existia. Então é sobre isso que você vai se aprofundar. Eu só vou dar uma explanada aqui nos temas. Então você que vai se aprofundar no que você vai estar ensinando, tá? Então é isso aí a nossa primeira aula, a existência de Deus. A segunda aula, a personalidade de Deus. Óbvio que a criança vai falar, o que é personalidade? Então, a primeira coisa que você vai fazer é explicar o que é personalidade, tá? Definição de personalidade. Então, já até coloquei conjunto de qualidades que define o indivíduo de uma pessoa. Então, você vai explicar para ela o que é personalidade, tá bom? Nessa aula, você vai ensinar sobre a Trindade, tá bom? Você pode até fazer esse desenho, ó. Acredito que você já viu na internet, dessas 3 sombrinhas aqui que você pode, Pai, Filho, Espírito Santo. Você pode estar recortando e, né, colocando uma atrás da outra ali, que você já vai saber o que as crianças, né, na hora que você abre, são 3 pessoas distintas em uma só. Então é uma aula difícil, mas que dá para todas as faixas etárias de idade você explicar isso, tá? Então você tem um versículo chave, né? Que fica em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecido com ele. Ele os criou homem e mulher. E você pode até, né, citar sobre a ideologia de gênero, né? Aí é uma oportunidade. Mas o que você pode focar? Deus se alegra, Romanos 14, 17. Deus se entristece, Gênesis 6, 5, 6 e 7. Deus se irrita e sente ciúmes, e Deus se enfurece. Então, são a personalidade de Deus. Tudo que nós sentimos, tudo que nós temos de ser humano, foi tirado isso de Deus, né? Ele nos criou imagem e semelhança dele. Então é sobre isso que você vai explicar para as crianças, tá bom? Que Deus fica triste, que Deus também fica bravo, que Deus se alegra quando a gente está alegre. Então, sobre tudo isso, você vai estar dando aí essa aula de a personalidade de Deus, tá bom? Nossa próxima aula, conhecendo o caráter de Deus, né? Todo mundo, eu tenho caráter, as crianças têm um caráter que está se formando, né? Então, vamos conhecer o caráter de Deus? Qual é o caráter de Deus? Então, você vai explicar para as crianças. Óbvio que muitas crianças não sabem o que é caráter. Então, você vai estar explicando, dando a definição do que é caráter, né? Que cada um tem uma marca, né? Uma marca registrada. Ninguém é igual a mim, eu sou única.
Então eu tenho a minha marca, eu tenho o meu caráter. Então tudo isso daí você vai se aprofundar para estar explicando aí para as crianças, tá bom? Nesse Conhecendo o Caráter de Deus, você vai falar sobre os nomes de Deus, tá? Jeová Eloi, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tissidikeno, Jeová Sabá. Então, Jeová Elion, tem muitos nomes de Deus. Então, você procura ali na internet que tem. Aí tem os nomes e os significados, tá? Você vai focar nisso daí para falar sobre o caráter de Deus. Que antigamente, a criança nascia e os pais colocavam o nome da criança naquilo que aconteceu, digamos Moisés, tirado das águas. Então, a mesma coisa é o caráter de Deus. Todos os seus nomes têm um significado, né? Então, você vai estar passando isso daí e ensinando para as crianças sobre os nomes de Deus. Próxima aula, como as pessoas veem Deus. Cada religião vê Deus de uma forma, tá? Você toma cuidado nessa lição que ela é meio... A gente precisa ter, assim, lógico, antes de todas as lições, orar, fazer uma consagração, pedir a Deus uma direção, porque em tudo a gente tem que tomar cuidado.